Deus te abençoe, viu? Vamos lá. Lucas, capítulo de número 5, verso de número 17, diz assim a palavra do Senhor nessa noite para nós. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias, da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo naquela casa, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus, pelo teto. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus começaram então a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: por que estão arrazoando aí em vossos corações? Qual que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem a terra autoridade para perdoar pecados, Jesus disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles o paralítico. Olha que cena, hein? E tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos que estavam ali ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Amém? Eu fiquei pensando, sobre o que eu poderia falar aqui nessa noite, e esse texto já faz alguns meses que ele tem estado no meu coração, desde quando o pastor pregou sobre o homem de mão ressequida. E eu sempre, quando sou convidado para ministrar a palavra, eu sempre tento seguir mais ou menos o que o pastor tem vindo falar nos últimos cultos. Então eu tento meio que dar continuidade nisso, porque eu entendo que é isso que Deus tem falado com a igreja, com o corpo de Jesus. Então, hoje eu parei diante desse texto, e fiquei pensando primeiramente na figura do Lucas. Do quem é Lucas? Lucas é um médico, Lucas é um historiador, Lucas é um dos discípulos de Jesus que não caminhou com Jesus, porque ele se converte após a morte de Jesus. Lucas então é aquele historiador que vai buscar os relatos nas minúcias. Eu diria psicanaliticamente que o livro de Lucas é o livro das pequenas coisas, porque tem muitos detalhes, existem uma riqueza de detalhes nos 4 evangelhos que só se encontra em Lucas, porque Lucas ele tem essa mente mais apurada, mais sensível, mais intelectual, por assim dizer. O Lucas, os evangelhos eles têm algumas representações, Então, por exemplo, a gente vai para o evangelho de Mateus, Jesus aparece como um leão da tribo de Judá, porque Mateus está escrevendo o evangelho para os judeus. No livro de Marcos, Jesus aparece como um homem. Por quê? Porque Jesus aparece como servo e como servo sofredor. Então, a representação de Jesus no evangelho de Marcos é o homem. No livro de João, a representação de Jesus é a águia, porque é o livro que voa mais alto dos evangelhos. João escreve um evangelho extremamente intelectual, filosófico e espiritual, numa dimensão muito grande.
Mas no livro de Lucas, a figura de Jesus, ela é o bezerro, porque é o bezerro que é sacrificado pela humanidade inteira. O livro de Lucas é considerado um evangelho universal, porque se Mateus escreve para os judeus, e Marcos escreve para os romanos, e João vai escrever para a igreja 90 anos depois da morte de Jesus, o evangelho de Lucas é um evangelho que é escrito para a humanidade. É por isso que Mateus começa a genealogia para chegar em Jesus em Abraão, e Lucas começa em Adão, porque ele está querendo dizer, Jesus salvou a humanidade. Jesus não salvou um grupo de pessoas seletos, Jesus salvou o mundo. O Cordeiro de Deus perdoou o pecado do mundo. Então Lucas é esse evangelho universal para todos e para todas, que não tem judeu e grego, não tem homem e mulher, não tem escravo e senhor, todos são atingidos e podem ser atingidos pela graça de Deus. Não existem mais restrições. Então Lucas é esse camarada que escreve sobre o evangelho para a humanidade, e Jesus é o Cordeiro de Deus que é sacrificado por essa humanidade. Esse texto é um texto fascinante, porque é a primeira vez que Jesus tem, no evangelho de Lucas, obviamente, um contato tete a tete com os fariseus e com os mestres da lei. É o primeiro momento, é a primeira vez que tem esse olho no olho. E existem grupos aqui nesse texto, grupos que eu vou tentar discriminar eles para vocês, para ficar didático a nossa compreensão do texto. O primeiro grupo que aparece aqui então são os fariseus e os mestres da lei. Quem são? Os fariseus e os mestres da lei eram um grupo que surgiu dentro do povo judeu, que a sua principal característica era zelar pela lei, era olhar as minúcias da lei, as vírgulas, os pontos massoréticos da escrita antiga. Eles tinham minuciosidades, eles tinham meticulosidades, eles eram apegados aos detalhes, aos rituais, às liturgias, eles eram apegados a coisas minuciosas das escrituras, eram defensores de Deus, achavam possuir a verdade, achavam que tinha o controle absoluto sobre a verdade. Tamanho era o zelo desse grupo, por exemplo, que eles tinham uma rixa contra os outros dois grupos da tradição religiosa judaica, que eram os sacerdotes e os levitas. Por quê? Porque os sacerdotes e os levitas eram mais apegados ao povo, estava mais próximo do povo. Consequentemente, quando você está mais próximo do povo, você é mais flexível, você é mais compreensível, você é mais humano, você é mais doce, você é mais leve. Por quê? Porque tendo contato com o povo, você percebe o sofrimento, você percebe as dores, as lutas, as angústias que a população tem. Então, os sacerdotes e os levitas tinham mais proximidade com o povo. Os fariseus e os mestres da lei eram doutores da lei, eles estavam fora, não tinha contato com a população, eles queriam a lei como ela era. Então, os fariseus eram basicamente, eu coloquei aqui, eram homens da lei, era o Supremo Tribunal Federal da religiosidade judaica, mandava em tudo, estavam apegados à letra, compunham uma elite intelectual e religiosa. Quem são esses fariseus na nossa sociedade, aplicando para a nossa realidade, para a nossa vida? Quem são eles? Eles são as pessoas que dizem pensar pelo mundo, que dizem saber mais que os outros, é a elite do mundo, acreditam ser os portadores da verdade, da palavra final sobre o mundo e sobre os outros. Aliás, esses fariseus e esses mestres da lei, é possível que nós encontremos alguns deles aqui entre nós hoje, talvez seja até eu, talvez seja você. Quem são os fariseus e os mestres da lei que estão aqui hoje? Que são pessoas que vivem dentro das suas bolhas religiosas, se distanciam da vida do próximo, se acham tão puros que se desumaniza,
Esses são os portadores, muitas vezes, de ministérios na igreja. Os velhos convertidos, que acreditam já ter ouvido, escutado falar sobre tudo, entram nesse culto e pensam que não tem nada a aprender, porque já foram em tantos cultos, já ouviram tantas pregações, já cantaram tantos louvores, para que mais um culto? Quer dizer, são os mestres, os fariseus da lei, eles sabem tudo, são os intelectuais, os donos da razão. Será que tem pessoas assim? Será que você conhece pessoas assim? Acho que só eu conheço, né? Ninguém mais conhece, com certeza. Esses são aqueles que são as pessoas que racionalizam a fé, quantificam as relações humanas, acham que a vida é uma espécie de barganha, ou acham que a vida é uma espécie de troca. Se você faz isso, você recebe aquilo. Se você faz aquilo, você recebe isso. Como se a vida fosse extremamente exata, como se fosse extremamente regulamentada. Os fariseus são esses que quantificam a vida, racionalizam a vida, são críticos demais para aceitarem o poder e a graça de Deus, são críticos demais para saborearem a manifestação da presença de Deus. Quem são os fariseus? Quem são os mestres aí nessa noite? Mas há um segundo grupo aqui. O segundo grupo é a multidão. Quem é a multidão? Só um detalhe: os fariseus representam a nossa dimensão intelectual, os nossos pensamentos, a nossa consciência, tá? Mas há um segundo grupo aqui, que é o grupo da multidão. Quem é a multidão nesse texto? A multidão é o povo que se aglomera onde tem um movimento. A multidão é aquela movida pelo algoritmo da internet, é aquela que segue o fluxo das notícias da televisão ou das fake news do WhatsApp. A multidão é quando o indivíduo se perde na coletividade, ele não existe, ele faz parte da massa, ele não tem pensamento crítico, ele só é manipulado, ele só segue o fluxo, ele é da maioria, ele é do que o povo está falando, ele não pensa por si só. A multidão representa o nosso lado emocional, é a nossa emoção à flor da pele, é a nossa impulsividade, é o nosso agir sem ponderar. A multidão, ela é fanática, ela mata, ela morre, e depois se pergunta por que ela está matando e por que ela está morrendo. Já viu torcida de futebol como que é? A multidão é fatalista. Torcida de futebol é assim, porque foi o melhor jogo, porque foi o melhor título, porque foi o gol mais bonito. É do extremo, é o fanatismo, é a paixão. A multidão, ela é irracional. A multidão, ela não permite o pensamento único, não permite o pensamento singular, não permite com que as diferenças existam entre nós. Querem formatar as pessoas. A multidão é formatada na ignorância. Quem faz parte da multidão aqui nessa noite? A multidão, ela vê o milagre, ela até acredita que Deus faz milagre, mas ela não vive esse milagre. A multidão, ela vem para sentir o arrepio, para chorar, para se emocionar, até comemorar, mas mudança de vida é pouco, hein? A multidão falta comportamento, na multidão falta identidade, na multidão falta um relacionamento de discípulo e não distanciamento. Aliás, a multidão são aqueles que, estando perto, ainda permanecem longe de Deus. Essa é a nossa dimensão emocional. Aí pensando no grupo que você está aí, tá? Tem um outro grupo aqui, um outro personagem, que é o paralítico, certo? Quem é o paralítico? O paralítico naquela sociedade é um ser desprezado. Ele é desprezado porque a mentalidade maniqueísta, isso é, preto ou branco, binômio, não consegue enxergar a multiplicidade de cores, só enxerga preto e branco, ou é isso ou é aquilo.
esse paralítico nessa sociedade, a sociedade acredita que ele é amaldiçoado, ou por ele mesmo, ou pela família, mas Deus realizou uma punição sobre ele, é por isso que ele é paralítico. Então ele é marginalizado. A multidão são as pessoas que nós desprezamos, nós marginalizamos elas, nós não queremos ouvir, não queremos falar, não queremos ver, não queremos nem que venha na igreja, a gente não quer ter contato, não quer estar perto. A multidão, o paralítico, vive naquela mentalidade dividida, cindida, entre os que são sãos e entre os que são os doentes, os que são puros e os que são impuros, os que são sagrados e os que são profanos. Esses paralíticos são os homens e mulheres que pelas desventuras da vida se tornaram imobilizados, paralisados diante das mais diversas situações. Quem são os paralíticos da nossa sociedade? Vou elencar alguns exemplos, tá bom? Mulheres que estão presas em uma situação de violência doméstica são os paralíticos. Jovens que nascem em um ambiente sem o mínimo de saneamento básico, com cocô e xixi passando na porta de casa, no fundo de casa todos os dias, são os paralíticos. Jovens que nascem e vivem em lugares sem o mínimo de segurança pública, cada esquina tem uma boca de fumo, cada esquina tem uma roda de droga, cada esquina tem uma pessoa, são os paralíticos da nossa sociedade. Viúvas, órfãos, presos, são abandonados por nós, sabe que estão na margem da sociedade, está na franja da sociedade, está ali desterritorializado, estão fora, fazem parte dos paralíticos, pessoas desacreditadas pela sociedade. Será que os PCDs, as pessoas com deficiências, também não são os paralíticos da nossa sociedade? Que muitas vezes com os transtornos ou os espectros, como o autismo, por exemplo, são pessoas muitas vezes que estão paralisadas por condições financeiras, por falta de oportunidade de acesso ao mercado de trabalho, por falta de educação para uma mãe, para uma família, conseguir introduzir aquela criança na sociedade e dizer: olha, você tem um espectro, você tem um transtorno sim, mas dá para você ser feliz, dá para você viver entre nós. Quem são os paralíticos da nossa sociedade? Sabe, convencionou-se falar na nossa sociedade uma frase que não tem rastro na nossa realidade, que é o seguinte: não pode dar o peixe, tem que dar a vara e ensinar a pescar. Gente, existem pessoas que você vai ter que dar o peixe, dar a vara, você vai ter que criar uma lagoa, e você ainda com muito amor e carinho vai ter que ajudar ela e ensinar ela a pescar. São os paralíticos da nossa sociedade. Tem gente que vai precisar ser carregado até a graça de Deus para ser salvo e para ser curado. Tem pessoas na nossa sociedade que só um encontro com Deus pode mudar a vida delas. Quem é esse paralítico? É a nossa dimensão física e espiritual. Acho que o microfone vai acabar a bateria aqui. Oi? Perto da água, tem microfone aqui? Ou tem bateria aqui? Ok. Então o paralítico representa essa dimensão espiritual e física. Mas há um quarto grupo aqui. É o grupo daqueles que sobem os telhados. Tem um grupo, meu irmão, aqui. É o nosso chamado como igreja, pastor. Tem um grupo aqui, meu irmão, que são o grupo dos que sobem os telhados.
Sabe qual que é a cena aqui? O paralítico está lá, ó. Está lá fora. E os 4 juntam, cada um de um lado da maca. Pega a maca. E fala, vamos levar ele até Jesus. Eu fui alcançado por essa graça, por essa misericórdia, eu tenho que reverberar essa graça e essa misericórdia no outro. Esse grupo se junta, eles pegam a maca do cara que está paralítico e seguem. E o texto diz que eles tentam entrar dentro da casa, mas a casa está cheia, não tem por onde entrar. Sabe o que eles fazem? No peso. Já pegou um ser humano? O Derek não está aqui hoje, né? Senão eu já ia zoar ele. O Eutico, o Derek não está aqui hoje. Você já pegou um ser humano quando desmaia? Você já viu o peso de um ser humano quando desmaia? E aí, eles pegam essa maca, sobem a escada, meu irmão, e pelo teto, eles descem o paralítico no meio da sala. É lindo isso, não é? Sabe quem são esses? Esses são os homens que sobem nos telhados, que trazem as pessoas até Jesus. Aqueles que um dia, sendo alcançados pelo ar da misericórdia divina, agora ousam também a ser propagadores dessa misericórdia. Esses são os homens e mulheres que, animados pela esperança que está em Cristo, não veem a hora de ver pessoas entrando por essas portas, se achegando até Jesus. Não importa, meu irmão, mas vai vir drogado, vai vir fedido, vai vir assim, assado, não importa, eu não vejo a hora de pessoas entrarem por essas portas, para serem avivadas pelo poder de Deus. Esse tem que ser o desejo do nosso coração, tem que ser a razão da gente estar aqui, tem que ser o motivo pelo qual nós acordamos. Subir telhados, são as pessoas que não medem esforços, não contam dinheiro, que se dispõem a ajudar o próximo. Essa semana eu falei com um pastor no carro ontem, né? Até os irmãos depois bateram palma, né? Vocês pensam que eu não viram, né? A hora que o pastor saiu do carro, vocês bateram palma, né? Eu estava conversando com o pastor e eu falei para ele, pastor, essa semana teve um dia que eu fui no mercado, aí eu falei, vou abençoar a vida desse menino aqui com a gorjeta, pá! E eu vendendo pão de queijo agora, né? E as finanças diminuem, né? Só estou com o pão de queijo. E eu falei, abençoei a vida do menino. Daqui a pouco, fui lá no Varejão Seco comprar umas coisas para casa. Aí vem um moço, com um pano de chão, uma criança, a esposa. Eu estou vendendo pano de chão aqui para juntar o dinheirinho, para ir aqui no mercado mesmo, comprar uma comprinha para levar para casa. Eu falei, quanto que é o pano de prata? É tanto. Então me dá tanto. Aí Aí daqui a pouco fui abastecer o carro, aí dei mais um pouquinho. Aí eu cheguei em casa assim, meu irmão. Aí eu pensei assim, Dênio, você não vai juntar dinheiro não. Você não vai conseguir juntar dinheiro não. Aí o Espírito Santo soprou no meu ouvido assim, você compartilhou, meu irmão. Você compartilhou. E aí sabe o que eu pensei? Eu falei para o pastor, minha oração foi uma oração fervorosa. Eu falei, Deus, me dá mais, porque eu quero fazer mais. É tão bom fazer, meu irmão. É tão bom carregar a maca. É pesado, mas é bom. E aí, quem são esses que sobem as escadas?
aqueles que sobem os telhados, são esses que não medem esforços em ajudar o próximo. Levantam as macas, colocam em seus ombros, sobem telhados, enfrentam obstáculos para ver alguém tendo um encontro verdadeiro com a graça de Deus. Se possível, superam o efeito manada da multidão e a religiosidade rígida dos fariseus e dos mestres da lei. Literalmente, batem de frente com o pensamento da maioria. Esses seres humanos que fazem são aqueles que veem o milagre. São aqueles que Jesus vê a fé. Leia o texto na sua casa. Jesus vê a fé. São aqueles que se tornam a voz daquele que não consegue falar, as pernas daqueles que não conseguem andar, os olhos daqueles que não conseguem enxergar. Esses são aqueles que, diante de um homem marginalizado, que vivia na fronteira daquela sociedade, sempre nas beiras, afastado, eles colocam os marginalizados no centro da narrativa. Ele faz com que o mundo inteiro volte a atenção para aquele paralítico. Ele dá voz para aquele que não tem voz. Ele dá espaço para aquele que não tem espaço. Aleluia. Quantos estão entendendo a mensagem de Deus? O Espírito Santo está ministrando no seu coração? A palavra está falando, meu irmão? É só a palavra. Abre o texto e leia. Está aí os 4 grupos. É só a palavra pela palavra. Poderia falar aqui N conceitos filosóficos, né, pastor? Psicanalíticos. Só a palavra, meu irmão. Purinha, como ela é. Para encerrar, essa dimensão dos homens que sobem é a nossa dimensão comportamental. Então falei da nossa dimensão intelectual, falei da nossa dimensão física e espiritual, falei da nossa dimensão emocional, representado pela multidão, e falei também da nossa dimensão agora comportamental, porque são aqueles que fazem. Agora eu vou falar de Jesus. Acho que eu vou pegar outro microfone, tá? Porque está cortando. Agora eu vou falar sobre Jesus. Jesus é o Deus que faz muito mais. Aleluia! É interessante, pastor, que tem esses 4 grupos no texto, mas Jesus fala com os 4, de alguma maneira. Jesus responde aos 4, porque nós também temos nossos questionamentos intelectuais, sim ou não? Nós também temos os nossos questionamentos e as nossas questões físicas e espirituais, sim ou não? Nós também temos as nossas questões emocionais, só eu que tenho? Nós também temos as nossas questões comportamentais. Jesus vai dar uma resposta para cada um disso. Ele vai responder. Então olha só, a dimensão intelectual que é representada pelos escribas e mestres da lei, Jesus diz conhecer o pensamento deles, os questionamentos deles. São homens críticos, rígidos, extremamente voltados para a letra. Jesus dialoga com essas nossas inquietações, com os nossos questionamentos, com as suas dúvidas e até mesmo com a soberba nossa ignorante muitas vezes. Jesus fala com a gente. Olha o que o texto diz: para que saibais que sou o Filho do homem e perdoo pecados. Eu vou dizer, levanta, anda. É interessante isso, porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu vou mexer com a sabedoria de vocês, eu vou mexer com o sistema religioso de vocês, eu vou mexer com as estruturas que vocês convencionaram acreditar, eu vou mexer com a tradição de vocês, para que saibais que a coisa está mudando. Eu vou começar a fazer milagres aqui. Jesus explode com qualquer narrativa teológica.
Ele é como a água, escapa pela nossa mão. Todas as vezes que os homens tentaram colocar Deus dentro de uma caixinha, dentro de um sistema teológico, dentro de uma denominação, dentro sabe lá do que, Jesus escapa, porque Deus não pode ser domesticado. Ele é maior, Ele é maior. O pessoal fala por aí que tem que respeitar as regras dentro das 4 linhas, né, pastor? Jesus não respeitou as 4 linhas dos fariseus e dos escribas, não, meu irmão. Jesus falou: eu vou abrir essas 4 linhas aqui, vai ficar aberta, para as pessoas poderem entrar e jogar também. Não é mais só elite. A graça de Deus escapa de vocês, ela é fluida como água, ela escorre entre os vossos dedos e vocês ainda acham que podem possuí-la. A graça de Deus, gente, vai atuando nos lugares e nas pessoas mais improváveis. Então, Jesus diz aos intelectuais: vocês trouxeram muitas coisas, mas vocês não vieram com os vossos corações. Jesus então também tem uma resposta para a multidão. Jesus, o texto diz que Jesus estava ensinando. Para nossa irracionalidade, para nossa emoção aflorada, para nossa impulsividade, para nossa capacidade de fazer as coisas, matar e morrer por causas, por pessoas, para depois se perguntar por que está matando e por que está morrendo, para isso Jesus fala: gente, vocês têm que começar a aprender. Evangelho é estudar. Evangelho é estudar. Evangelho é buscar, é querer, é abrir a palavra, é dizer, é ser ensinado por Jesus. Para as nossas irracionalidades, Jesus responde com um ensino. Está aí, o pastor falou, né? Vitor falou, tem o discipulado, tem a célula, tem agora a aula de canto, a gente vai aprender, porque evangelho é ensino, evangelho é aprender. Você toca um instrumento, vai fazer uma aula. Você canta, vai fazer uma aula. Ah, Daniel, eu tenho vontade de pregar. Pô, conversa com a gente, né, pastor? Vai fazer um cursinho teológico. Às vezes você não vai conseguir fazer uma faculdade teológica, mas você consegue fazer um cursinho, você consegue fazer uma outra coisa. Para quê? Porque é ensino. Não dá para ser irracional na multidão, no oba-oba, não dá. Evangelho não é isso. Então Jesus vai até aquele lugar e ensina. É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês vieram com bastante coração, mas vocês precisam de um pouquinho mais de razão também. Amém? Nem 8 e nem 80. Não adianta só o coração sem razão. Não adianta só razão sem coração. A gente tem que vir inteiro, íntegro. Jesus então dá uma resposta também ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, levanta-te e anda. A palavra de Jesus para aqueles que precisam de uma intervenção divina é o alívio do sofrimento, é a realização dos sonhos, é a mensagem de uma vida salva pela graça de Deus. Jesus mudou a vida daquele paralítico. A resposta de Jesus para a minha vida física e espiritual, para a sua vida física e espiritual é: eu quero mudar a tua vida, eu quero transformar a tua história, eu quero mudar o teu destino, eu quero mudar a tua família, a tua casa. Jesus tem uma palavra para os paralíticos da nossa sociedade. Ele quer mudar. Ele quer mudar. Sabe, as pessoas que estão presas em situação de violência, sabe, as pessoas que estão nos guetos, nas bocas de fumo, Jesus quer mudar. Jesus quer alcançar os paralíticos dessa sociedade. E para encerrar, mesmo agora, Jesus tem uma palavra para aqueles que fazem a obra, que são os que sobem a escada com o paralítico nos ombros. Sabe o que Jesus disse para eles?
e vendo a fé. Jesus está vendo o que você está fazendo, meu irmão. Jesus está vendo a sua luta. Jesus está vendo o seu comportamento. Jesus está vendo que diante das lutas, das dificuldades, você tem permanecido fiel à misericórdia, à graça dEle. A fala dEle é: eu estou te vendo, meu irmão. Vamos nos colocar em pé. 4 grupos, 4 respostas. Jesus falou com tudo, né? Falou com a nossa intelectualidade, com a nossa criticidade, com a nossa religiosidade. Agora deixa eu dar uma última consideração aqui, que me chamou a atenção demais. Eu disse: Deus, eu não quero ser essa pessoa. Por que que os paralíticos não chegaram até Jesus? Porque o espaço estava todo ocupado pela multidão, pelos escribas e pelos fariseus. Talvez a sua religiosidade está atrapalhando as pessoas de virem para a igreja. Talvez a maneira como você acha que a vida é e tem que ser, faz com que os paralíticos fiquem para o lado de fora. A gente foi chamado para subir telhado, meu irmão, com os paralíticos nas costas e falando: eu não quero nem saber, eu quero ver essa pessoa ter um encontro com Jesus, custe o que custar. Eu quero que essas pessoas estejam aqui com a gente, louvando, adorando, cantando, ministrando. Meu Deus! A multidão irracional e os fariseus e os escribas religiosos atrapalharam a vida do paralítico, hein? Atrapalharam. Às vezes é a sua religiosidade que faz com que um filho, um parente, um tio, um amigo, um colega da faculdade não venha para a igreja. O que eu estou querendo dizer para nós nessa noite? Nós fomos chamados para não evitar esforços para trazer as pessoas para o centro da narrativa, para o meio da casa de Deus.